e amigos, mais uma vez eu quero nesta oportunidade saudar toda a Igreja do Senhor com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aproveitar o ensejo, esta oportunidade para trazer-vos mais uma palavra da parte de Deus aos nossos corações nesses dias enquanto estamos de quarentena e vivendo esses dias em família, podemos dizer assim. Então nós queremos aproveitar a oportunidade para ler a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4. É uma passagem muito bem conhecida no meio do povo de Deus e nós queremos ler para a nossa meditação alguns versículos que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Em outra passagem, no Evangelho de São Lucas, se não me foge a memória, diz que ele ausentou-se, dizendo: Até a próxima ocasião. Está aí a leitura da palavra de Deus e já estamos vendo aí o nosso irmão Luiz Carneiro. A paz do Senhor, pastor, Deus te abençoe. Laila Silva, minha sobrinha lá em Marcolândia também, Deus abençoe minha sobrinha, Deus guarde vocês, abençoe toda a nossa família. Também Laila Silva, novamente, Deus abençoe a vocês. Nós queremos nos situar nesta palavra e mostrando aos nossos irmãos e aos nossos amigos que faz-se necessário entender a palavra de Deus, que é a nossa regra de prática e fé da nossa vida cristã. E aqui, nós observando esse texto bíblico, ele fala do Senhor Jesus que, logo após ser batizado,
a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Com isso eu quero mostrar a todos os nossos internautas que estão a nos ouvir nesta oportunidade, que para cada um de nós, o importante não é o lugar, não importa se é o deserto, se é uma grande metrópole, ou uma megalópolis, ou até mesmo uma pequena cidade de porte médio, ou se é para o verdadeiro deserto. Para nós, o que importa não é para onde você está indo. Para nós, o que importa é quem está lhe conduzindo. Por quê? Se você é conduzido pelo Espírito Santo, aonde Deus lhe levar, não importa o lugar, saiba que Ele vai estar com você, e quando tudo faltar, a Bíblia ainda diz que os anjos, eles são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, eles estão ao nosso favor, e o salmista disse assim, olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós temos uma promessa que nenhum exército da terra tem. A promessa de termos os anjos de Deus ao nosso favor para nos socorrer segundo a ordem do Altíssimo. E observem que a Bíblia diz que em uma noite um anjo matou 185.000 soldados assírios para socorrer um servo de Deus. Então nós temos de Deus esta promessa de termos um anjo ao nosso favor, ao nosso dispor. Então, clame a Deus, ore a Deus, pedindo, Senhor, cobre-nos com teu sangue precioso diante deste coronavírus, desta pandemia que vem assolando o planeta. Acampa os teus anjos ao nosso redor e nos livra de todo mal, porque ele garante, o Salmo 100 ou o Salmo 46 está escrito, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares. A Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo está no meio dela e não pode ser abalado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, eu quebro o arco e corto a lança, queimo os carros no fogo e digo, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Este sim é o Deus que nós servimos. Aonde você estiver, está aí mais alguns companheiros já nos ouvindo aqui. Gilvan Fialho, Deus lhe abençoe. Também Antônio Félix, um abração, Deus abençoe você. Também o Félix Pereira da Silva, não sei se é o meu amigo lá de Marcos Parente, do outro lado do estado. Deus abençoe, não sei se é esse o Félix, mas aonde você estiver me ouvindo, meu forte abraço, meu companheiro, também tem o Félix no Mato Grosso, amigo nosso, mas Deus abençoe a vocês. Mas dando continuidade aqui a nossa humilde palavra nesta oportunidade, saiba que Deus, Ele manda, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
que tu não sabes. A oração, ela move a mão que move o mundo. Então, clame a Deus, creia somente, e a vitória é nossa debaixo do sangue de Jesus Cristo. Haja o que houver, saiba, a Bíblia diz que todas as coisas, todas, contribuem juntamente ou concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, meu prezado irmão, haja o que houver na sua vida, creia somente, Deus está olhando para você. Eu sei que todos os irmãos conhecem a história do povo de Israel, o povo escolhido por Deus, e o próprio Deus disse: eu lhe escolhi não porque você fosse grande ou poderoso, mas porque eu vos amei. Mesmo vocês sendo pastor Ivan também, lá em Caldeirão Grande, Deus te abençoe, meu companheiro, um forte abraço, estamos juntos, viu? Deus lhe abençoe você, sua família e seu ministério. Também Lúcia Alencar, não sei se lá em São Paulo, Deus abençoe. Também o pastor Paulo Júnior, não sei se lá em Mato Grosso, mas é um grande amigo nosso, Deus abençoe você também. Então, voltando para a história do povo de Deus, irmão, sabe que Israel, por causa de uma fome, ela foi parar no Egito. Eles sofreram 430 anos ali naquela nação. Quando José morreu, levantou-se um outro faraó também, e não conhecendo os feitos de José, começou a oprimir o povo de Deus, trabalhando em serviços forçados nas olarias e aí por diante. Então, o povo de Deus começou a clamar a Deus, e você lendo a palavra de Deus no livro do Êxodo, a palavra Êxodo significa saída do Egito. Então, no livro do Êxodo, a palavra de Deus mostra que quando Moisés estava lá no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, irmãos conhecem a história de Moisés, foi um plano de Deus levá-lo para a conservação do seu povo ali naquela nação, e Deus usou José, depois de muitas provas, de muitas lutas, e observem, José passou pelo calabouço, José passou pela prisão, mas José despontou como governador do Egito, porque Deus estava com ele até mesmo na prisão. Tudo que ele fazia dava certo, prosperava, porque Deus estava com José. Então, mostrando que nem sempre o caminho mais fácil são os caminhos de Deus. Observem o texto em apreço, que Jesus foi levado para o deserto. Parece-nos um paradoxo, uma contradição, dizer que o Espírito levou o Filho de Deus para ser tentado por o diabo. Mas a nossa maior felicidade é porque a Bíblia diz que Deus não deixa vir tentação que nós não suporte. Observem, provas Deus permite. Tem um versículo que Paulo diz que foi provado além das suas forças, para mostrar que nós não somos nada, que nós dependemos dele. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer, mas tentação Deus não deixa vir, que nós não resista. Pelo contrário, com a mesma tentação, ele nos dá um escape, nos dá uma saída. Então, Israel está sendo oprimida, sofrendo. A irmã Ceissa Alencar também entrando aí. Um abraço, minha irmã, Deus lhe abençoe, lhe dê graça.
saúde também a irmã Aparecida Bezerra, lá no interior de Pio Nono, passando a sua quarentena em família. Deus abençoe, meus irmãos. Deus está preparando a oportunidade para nós retornarmos à casa do Senhor em breve. Continue orando por nós e por toda a nossa nação, e Deus vai nos dar vitória. Então, continuando aqui a palavra de Deus, observem, Deus leva Moisés lá para o deserto de Midian, e quando ele pensava que estava lá sozinho, os irmãos conhecem a história, Moisés começou a ler as escrituras e descobriu que não era egípcio, ele fazia parte do povo de Israel, e a Bíblia diz que ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com este povo por um pouco de tempo, sabendo que algo melhor lhe aguardava. Então a palavra de Deus mostra que Moisés, quando viu aquele sofrimento, viu dois brigando, ele foi separar ou apartar aquela briga e terminou se entrando e sem querer ele deu um soco. Ele era preparado, diz que ele era formado em toda a ciência do Egito, então ele era formado também em artes marciais, e com um soco ele matou um egípcio. Depois, no outro dia, ele se aproximou de outra confusão, foi tentar separar, e ele foi lançado no rosto dele, disse que ele não era juiz, ele não tinha como se intrometer naquela questão, e alguém revelou o que ele tinha feito, e a gente, quando está errado, a gente não tem voz altiva. Então Moisés caiu semblante e fugiu para o deserto. Agora imagine, aquele homem que pensava em livrar o seu, passou 40 dias e 40 noites lá no deserto, orando e jejuando. A Bíblia mostra que Moisés passou, foi 40 anos no deserto. E quando ele pensava que estava só, que ninguém estava lhe vendo, ele viu aquela sarça pegando fogo, caiu com o rosto em terra e ouviu uma voz por causa dos seus exatores. Observe, Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. Você que está sofrendo, passando por alguma situação e pensa, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo, você está equivocado. Faça como o salmista, chame a sua alma, dê uma olhada introspectiva e diz, por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? O meu Deus ainda vive, eu ainda o louvarei. Então Moisés, quando caiu com o rosto em terra, ele ouviu aquela voz que dizia, Moisés, Moisés, com efeito tenho visto, ouvido e conhecido a opressão do meu povo por causa dos seus exatores. Então ele ordenou, Moisés, vai, tira o meu povo daquela escravidão, e deu as suas orientações, disse como era, que era para ele dizer. Ele disse até que já estava velho, 80 anos de idade, pesado de palavra, mas Deus disse, quem foi que fez a tua língua? Quem fez o gago? Não temas, vai, eu sou contigo, eu te dou palavra. E o que eu vou dizer lá? Chegando lá, diga, eu sou, me enviou a voz. E se ele perguntar, eu sou o quê? Diga, eu sou o que sou. Neste momento eu quero dizer para você que Deus é o que você precisa que ele seja para você neste momento especial. Então Moisés acreditou, foi a Faraó, e os irmãos conhecem a história, ele foi 10 vezes, e a Bíblia diz que quando ele dava as costas, Deus endurecia o coração de Faraó e não deixava o povo sair. Na 10ª vez, cada vez que ele ia, Deus mandava uma praga para imprensar os egípcios. E foi se multiplicando. Na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, Deus orientou como eles fazer, porque naquela noite era a noite da vitória. Eles estariam saindo do Egito em direção à terra prometida. E o que eu quero dizer é que Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. Ou os homens se voltam para Deus, ou Deus vai cada dia mais imprensar. Ainda bem que nós temos uma igreja consciente
que sabe o que está acontecendo e temos a promessa, se nós orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, Deus perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então, Moisés chama o povo e disse que Deus prometeu tirá-los do Egito, e se você observar, Moisés sai do Egito à meia-noite, quando o anjo passa matando os primogênitos de toda a família, começando dos animais até a casa de Faraó. E Deus pega aquele povo, leva em direção à terra prometida, e a palavra de Deus está dizendo assim. Observem o que diz aqui no capítulo de número 14, no capítulo 13, e o versículo 17, que nos diz assim, ó: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou, ou seja, deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, tornem ao Egito. Observem, tinha um caminho bem mais perto, mas eu quero dizer que nem sempre o caminho mais perto, o caminho mais fácil é por onde Deus quer lhe conduzir. Deus disse a Josué assim, olha, eu vou lhe conduzir por um caminho que nem você, nem seu pai conheceram, nunca passaram por este caminho. Então eu quero lhe dar uma palavra profética neste momento, você que está me ouvindo aí do outro lado, os nossos internautas. Eu não sei o caminho que você está trilhando, mas eu quero lhe dizer que o caminho que Deus quer lhe conduzir não é este caminho mais fácil. Se está difícil, saiba que depois que você atravessar este caminho, você vai cantar o hino da vitória do outro lado. José não queria ir por onde ele passou, não, mas Deus os conduziu por todo aquele caminho para lhe colocar no trono lá no Egito, porque ele tem poder. E há quem diga que Deus escreve por linha torta e dá certo. Quando Deus quer fazer, ele diz, agindo eu, quem impedirá o agir de Deus na vida de um servo seu? Portanto, meu amigo, entenda, Deus os conduziu por o caminho do Mar Vermelho. Quando o povo viram a situação, caminho bem mais distante, caminho cheio de dificuldade, eles começaram a murmurar e Deus ouviu aquelas murmurações, mandou maná para eles se alimentar, guiava com uma coluna de nuvem de fogo à noite, para que eles andassem de dia e de noite. De dia, a coluna de nuvem, diz a Bíblia, que não saía de diante da face do seu povo, para que eles andassem de dia e de noite. Não fique pensando que Deus perdeu a sua face, que Deus esqueceu de você. Mesmo nas horas de silêncio, desculpe aí, nas horas mais difíceis, Deus está lhe conduzindo e lhe guiando, porque o professor, ele passa a prova, entrega nas mãos do aluno, mas ele só vai aparecer na hora do resultado para dizer, você foi aprovado, você passou no meu vestibular. Agora eu vou lhe dizer, só sobe ao tópico da coisa, só chega no pódio os campeões. Os campeões de Jeová, depois da luta, da prova, Tiago disse, bem-aventurado é aquele que é provado, porque depois de aprovado, receberá a coroa de glória.
Então este é o Deus que nós servimos, que promete bênçãos, vitória e o pódio para cada um de nós. Esta palavra eu estou colocando aqui ao seu alcance porque eu sei que Deus tem um plano especial na sua vida. Então observem, Deus o levou pelo caminho do Mar Vermelho. Quando se aproxima do Mar Vermelho, observem o capítulo 14 e o versículo de número 15. Quando o povo está murmurando, sentindo a pressão, com medo de morrer de fome, passando por aquela situação, como se dissesse, Deus esqueceu de nós, como se não bastasse, ainda aparece o Mar Vermelho transbordando diante do seu povo. E observem, queridos irmãos e amigos que estão a nos ouvir nesta oportunidade, quando o povo começou a clamar e dizer que Moisés tinha tirado para que eles morressem, era melhor ter morrido no Egito, pelo menos tinha onde ser sepultado, Moisés orou a Deus. A solução é a oração. E naquele momento, Moisés pedindo a orientação de Deus, o Senhor disse, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim. Amados irmãos, como é lindo o agir de Deus. No momento de maior dificuldade e aflição, os cavaleiros de Faraó se aproximando, 600.000 pessoas em direção à terra prometida e na frente o Mar Vermelho. Aí Moisés ora a Deus e Deus ainda como se brincasse com Moisés. Por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marchem. A ordem é marchar, é acreditar, é crer e confiar. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. Pode deixar que o resto ele faz. Então, naquele momento, o Senhor disse, toca nas águas. Moisés tocou o cajado nas águas, o mar se abriu. E eles passaram a pé enxuto, chegando do outro lado. A alegria, a felicidade foi tão grande que Miriam, a sua irmã, pegou o tamborim, começou a bater e dizer, cantando o hino da vitória, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu coloco um grifo meu aqui dizendo, a vitória é nossa debaixo do sangue do Senhor Jesus. Aleluia! O nosso Deus está olhando para nós e nós devemos confiar nele, porque ele é a rocha eterna, a rocha da nossa salvação. Talvez agora você não esteja entendendo, não saiba como fazer ou como atravessar, mas eu quero te dizer, a orientação de Deus é esta: confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. João 13:7, ele diz, olha, o que eu faço agora tu não sabes, mas saberás depois. Tem coisas que nós só vamos entender depois. Uma coisa eu sei, Deus está no controle da situação e ele vai resolver o problema porque ele sabe, o nosso Deus sabe como resolver, como agir na hora certa. Portanto, meu prezado amigo, saiba que Deus está no controle de toda situação. A palavra de Deus está escrito em Jó 26:7, dizendo assim, olha, ele estendeu o norte sobre o vazio e a terra ele suspendeu sobre o nada. Isto é,
está seguro no poder de Deus. Quando Ele quer, Ele sacode as pedras tectônicas, as placas, sacode o mundo, manda chuva, trovões e relâmpago. Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, receber as diretrizes de Deus, e lá no Monte Sinai, o povo que estava embaixo via lá, o povo observando e via sonido de buzinas, trovões, fumaça, tremia o monte e ouvia-se a voz do Deus de Israel, que está olhando para cada brasileiro. Quero pedir neste momento que o nosso Deus querido e santo abençoe o nosso irmão William Andrade, que está assistindo este trabalho, também o pastor Orlando Bonfim. Deus abençoe, meu querido companheiro. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão a nos ouvir nesta oportunidade. Eu vou fazer uma rápida oração por você, por todos os nossos irmãos, dizendo: nem sempre o caminho mais fácil ou mais perto é o melhor caminho para você. Não importa para onde você vai, o importante é quem está lhe conduzindo. Ouça a voz do Espírito que diz: não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. A palavra não temas está escrito 360 vezes na palavra de Deus, como se dissesse: hoje não temas, amanhã não temas, esta semana não temas, este ano, o ano inteiro tem uma palavra para cada um de nós dizendo: não temas, porque Deus está conosco. Deus abençoe abundantemente todos os nossos companheiros, os nossos irmãos, os nossos amigos que estão a nos ouvir. Neste momento, Pai eterno, eu quero te pedir, estende as tuas mãos para abençoar o nosso Brasil e todo o planeta Terra que passa por este momento de calamidade com esta pandemia do coronavírus. Ó meu Deus, estende as tuas mãos de poder e assim como tu fizeste cessar todas as pragas do Egito, eu creio verdadeiramente e te peço, em nome de Jesus, o teu santo Filho, que entre com providência. Eu sei que tu já estás agindo, meu Pai, mas olha para esta pessoa aflita. Quantas pessoas estão em pânico, estão em desespero, atônitas, ó meu Deus, depressiva, mas tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro bem presente. Olha para todos os meus familiares, meus filhos, meus netos, meus genros, ó meu Senhor, meu sogro, minha sogra, enfim, olha para os meus cunhados, meus amigos, enfim, olha para a cidade de Pio Nono, para todo o nosso Piauí, para todos os pastores, missionários que estão envolvidos nesta obra. Ó Deus eterno, tenha de misericórdia, pois é no nome de Jesus, o teu santo Filho, que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Você que está aí do outro lado, coloque as suas mãos assim, na posição de receber, e eu quero dizer: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as preciosas consolações do Espírito Santo, nosso Consolador, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, e todos dizem amém. Deus abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos que ouviram a nossa humilde live. Vá aí curtindo, também compartilhando. Deus abençoe você, meu irmão, meu amigo, e até a próxima oportunidade, querendo Deus.